Bem, dando sequência à segunda etapa do projeto de cálculo, eu, Vanderlan, Eu, Júlio. Eu, Everton. vamos mostrar o passo a passo da determinação de cargas atuantes, momentos, detalhamento das armaduras. Posteriormente, vai ser apresentado todos os cálculos e etapa por etapa. Para dar continuidade, Júlio vai começar explicando a vocês. Bom, dando continuidade, temos as nossas lajes, laje 1 até a nossa laje 12, e aqui o tipo delas, ou seja, quando ela é armada em duas direções ou uma direção, sabendo que para ela ser armada em duas direções, seu respectivo valor de lambda tem que ser menor que 2, e para ela ser armada em uma direção, seu respectivo valor de lambda deve ser maior que 2. Porém, para essa situação aqui, para a nossa laje 1 e 2, 11 e 12, sendo melhor exemplificado aqui, nós temos a nossa laje 1 e 2, nossa laje 11 e 12, que as mesmas estão em balanço, porém, aqui está que ela vai ser armada em duas direções, porque o valor de seu respectivo lambda deu maior que 2. Menor que 2, na verdade. Bom, prosseguindo para o valor de suas cargas, temos que, para o cálculo das cargas, vai ser a soma de suas cargas permanentes mais as suas cargas variáveis, ou seja, suas cargas acidentais, onde nós temos que vai ser o cálculo da carga da parede mais o peso próprio, piso mais o contrapiso, mais a parte do revestimento de sua parte interna. Bom, onde nós temos que, para o piso mais o contrapiso, fixamos o valor de 0,85 kN por metro quadrado. Para o revestimento da parte inferior da laje, nós temos que vai ser o gama do revestimento vezes a sua espessura, onde utilizamos a espessura de 2 cm e o gama do revestimento 19 kN por metro cúbico, valor esse que retiramos da norma 6120 de 1980. 19 vezes 0,02, encontramos o valor de 0,38. Bom, para a nossa carga variável, encontramos o valor de 1,5 kN por metro quadrado. Bom, prosseguindo para o valor da carga de parede, nós temos que a mesma é dada pelo gama da alvenaria vezes a espessura vezes a altura da parede vezes o comprimento da parede sobre a laje dividido pela área da laje. A área é essa que é o produto do menor vão vezes o maior vão. Bom, aqui está os cálculos para a nossa laje 1 e 2. Temos o valor de sua altura vezes o peso o gama do concreto armado, que é 2.500. 2.500 vezes 0,1, encontramos o valor de seu peso próprio. Repetindo esse cálculo para as demais lajes, encontramos assim o valor de seus respectivos pesos próprios. Bom, seguindo no nosso cálculo, temos o nosso valor aqui de nossa carga de parede, que advém do produto, como foi ressaltado aqui acima, onde aqui nós temos o nosso pé direito, aqui a nossa espessura, aqui o nosso comprimento. Bom, e o L, que é o comprimento da parede sobre a laje. Então nós temos a nossa carga de parede e aqui é a nossa carga permanente, onde é a soma da carga de parede mais o peso próprio, piso mais o contrapiso e o peso do revestimento da parte interna. Para a nossa carga total, apenas somamos o valor das cargas permanentes mais o valor das cargas variáveis. Bom, prosseguindo, chegamos ao cálculo dos nossos esforços, onde temos os nossos momentos máximos positivos e os nossos momentos máximos negativos, onde
para os nossos momentos máximos positivos, temos o valor da carga, o menor vão ao quadrado, dividido por 100. O μx, μy, temos aqui o milha x e o milha y, que os mesmos vão ser representados pela tabela de bares, onde vamos representar a forma como está as vinculações de nossas lajes, onde aqui temos nossa laje 1 e 2 que estão em balanço, nossa laje 3 e 4 que está engastada em Y, nossa laje 5 e 7 que está engastada em Y 2 vezes, nossa laje 6 que está também engastada em Y, temos a nossa laje 8 e 10 que está engastada uma vez em Y e temos aqui a nossa laje 9 também. Dando continuidade, vamos falar um pouco das vinculações de cada uma. Bom, para a nossa laje 3 e 4, como ela está engastada uma vez em Y, temos que, através da tabela de bares, nós vimos que ela é do tipo 2B. E para encontrar o seu valor do μ x, nós temos também que efetuar o cálculo do lambda, que é o valor do maior vão dividido pelo menor vão. A partir disso, encontramos o seu respectivo valor de μx. Lembrando que a nossa laje 8 e 10, o cálculo é feito da mesma forma e elas são lajes do tipo 2B, ou seja, laje 3 e laje 4, laje 8 e laje 10, ambas são do tipo 2B. Agora a nossa laje 5, 6 e 7, que ambas estão engastadas em Y duas vezes, temos que, através da tabela de bares, nós vemos que ela é do tipo 4B. E para nossa laje 6, né, que também é da mesma forma. Vemos agora então para a nossa laje 9, que temos então que, para o caso de nossa laje 9, ela é do tipo 4A. Dando então continuidade, nós temos o cálculo de nossos momentos, onde para a nossa laje 1, falado anteriormente, quando comentamos a respeito do lambda, sabemos que nossa laje 1 e 2 está em balanço, nossa laje 11 e 12 está em balanço, nossa laje 9 ela é armada em uma direção. Então, para o cálculo do nosso momento, nós temos os valores de μx, os valores de μy, os valores de milha x e milha y, ou seja, para quando ela tem os seus momentos negativos. Então, nós encontramos aqui os seus respectivos valores de momento, momentos máximos positivos, momentos máximos negativos, e aqui os seus respectivos valores dos momentos mx' e o mxy'. Lembrando que aqui ela tem o my' devido ao fato dela ser armada em uma direção. Dando continuidade para nossas lajes em balanço, que foi o que encontramos para a nossa laje 1 e 2 e nossa laje 11 e 12, o cálculo delas o cálculo do momento para essas respectivas lajes vai ser de forma diferente. Temos que o nosso momento vai ser dado pela carga concentrada vertical da parede mais essa carga vertical, onde nós temos 2 kN por metro. Para o cálculo dessa carga concentrada, então, para a nossa carga concentrada, temos o valor da nossa carga que vimos anteriormente. Esse aqui é o valor da nossa carga distribuída, corrigindo a nossa carga concentrada de 2 kN. E para o cálculo do nosso momento máximo, temos
o valor de nossa carga distribuída vezes o menor vão ao quadrado dividido por 2 e mais o valor de nossa carga vertical, onde nós temos que a mesma vai ser dada por 2 mais o valor da carga concentrada, que é dada pelo gama da alvenaria vezes o pé direito vezes a espessura, que encontramos o valor de 5,46, que somado com 2 vamos encontrar o valor de 7,46. Para a nossa carga horizontal temos o valor de 0,8 vezes 1, que é o comprimento de laje, encontrando assim o momento máximo de 9,748 aproximadamente, quilonewton por metro dividido por metro, dado que é por metro de laje. Ressaltando que esses 2 quilonewtons é a carga da parede que está sob balanço, certo? Bom, corrigindo, o valor de 2 kN vai ser somado com 5,46, que é referente à laje em balanço. Bom, dando continuidade, aqui temos os nossos momentos não compatibilizados, onde de uma laje para outra podemos ver que o seu momento máximo ele tem valores diferentes. Temos aqui para a nossa laje 3 o seu momento máximo negativo, temos o seu valor de 29,27, e para a nossa laje 5 temos o valor de 20,59, ou seja, encontramos aqui valores diferentes que é necessário que os mesmos sejam compatibilizados. Esse item que foi retirado através da norma 6118/2014, o item 14.7.6.2, onde nós temos que o valor do momento compatibilizado ele vai ser dado por 80% do valor do maior momento referente à laje 3, ou que no caso é o maior momento aqui em questão, ou a média entre eles, ou seja, a média entre o maior momento negativo entre a laje 3 e a laje 5, e iremos escolher o maior momento, ou seja, o que encontrarmos aqui, ou 80% do maior momento, se ele for o maior, ou a média entre eles. O maior entre os dois é o que iremos utilizar. Lembrando que a partir dessa alteração podemos também alterar o máximo momento positivo, que caso seja menor do que o momento já existente, iremos utilizar o momento já existente. Caso seja maior, iremos efetuar o respectivo cálculo. O momento anterior mais a média 2, o máximo momento negativo encontrado anteriormente, menos o momento compatibilizado dividido por 2, encontrando assim o momento positivo compatibilizado. A partir disso, temos aqui o cálculo, como foi efetuado na planilha, o cálculo dos momentos compatibilizados, onde a laje 3, 5 e 8 são iguais à laje 4, 7 e 10, 3, 5 e 8, 4, 7 e 10. E aqui, onde foi realizado o seu respectivo cálculo, ou seja, 80% do momento referente à laje 3, ou a média entre o momento entre a laje 3 e a laje 5, encontramos que o maior momento foi o da média e esse foi o estabelecido. E aqui está o resultado do nosso máximo momento positivo. Aqui está a nossa planta dos momentos compatibilizados, onde podemos encontrar os respectivos valores dos mesmos. Bem, a gente agora vai dar início ao dimensionamento das armaduras longitudinais. Inicialmente vou começar aqui pelas armaduras positivas, na direção X. Primeiramente a gente tem aqui demonstradas apenas as lajes, aqui a altura de cada laje, a altura útil, que a gente já encontrou anteriormente, a gente só fez copiar para ficar melhor de ver. Aqui a gente tem a resistência característica do concreto, que é o 25 MPa, que no caso o concreto é 25 MPa.
e a gente pega 2,5 e divide por 1,4, e aqui a gente tem a resistência característica de cálculo do aço, que a gente usou o aço CA50, que divide por 1,15, e dando continuidade, aqui a gente tem o momento característico, que foi calculado acima, como o Júlio explicou anteriormente, e a partir dele a gente obtém o momento de cálculo, ou seja, eu vou multiplicar o característico por 1,4. Pronto. A partir disso, eu tenho que achar a posição da linha neutra. A minha posição da linha neutra é dada por essa equação aqui, d sobre lambda, onde esse valor de lambda e esse valor de alfa c a gente obtém pela norma B118, onde lambda tem um valor de 0,8 e alfa c tem um valor de 0,85. Com isso, a gente encontrou o valor da posição da linha neutra para cada laje, certo? De acordo com a posição da linha neutra, a gente calculou a área de aço, onde a área de aço é calculada por alfa c, lambda, FCD, que é a resistência característica do concreto, B, que é 100, que é a largura, para centímetros, e aqui a gente tem a posição da linha neutra, e aqui a gente tem a resistência característica do aço. Com isso, a gente obteve cada área, como está podendo ver aqui. Com isso, após se encontrar cada área de aço para cada laje, a gente tem que verificar o x sobre d, ou seja, esse x sobre d tem que dar menor ou igual a 0,45. A gente só fez essa conferência só para ter certeza, mas em lajes é muito difícil isso aqui não ser respeitado. Pode ver que os valores não são tão altos, ficam muito distantes do valor normatizado, por exemplo. E aqui só está dizendo que passou, ok, certo? Porque se caso a gente alterar alguma coisa lá em cima, isso aqui já está em função do XD, e com isso a gente vai saber se ele está passando ou não. Pronto, posteriormente a gente vai calcular as armaduras na direção Y agora. Mesma coisa, aqui está só um esquema do sistema das lajes, a altura, que já foi dita anteriormente, a altura útil também, mesma coisa aqui, a resistência característica do concreto, a resistência característica do aço, de cálculo. Com isso, a gente obteve os momentos anteriormente explicados por Júlio, os momentos característicos. Com isso, a gente só apenas multiplica por 1,4 o momento característico, a gente tem o momento de cálculo, e com isso vamos calcular a posição da linha neutra, SX, é a mesma forma, a posição da linha neutra, só que com uma pequena observação. Nessa laje 9, como ela é armada em apenas uma direção, ela não vai ter armadura na direção Y, pois o seu lambda é maior que 2, ou seja, ela é armada em apenas uma direção. A gente colocou aqui uma observaçãozinha só para dar o detalhe. Continuando, a gente calculou, calculado as áreas de aço. Novamente, aqui a gente não precisa calcular, pois ela é armada em uma direção e vai ter apenas uma armadura de distribuição, onde a gente deixou para calcular no próximo passo. Com isso, mesma coisa, a gente vai fazer a verificação, o x sobre d, novamente,
só para fins de cálculo mesmo. E a gente pode ver que dá um valor bem baixo por se tratar de laje. E aqui é o seguinte, é o mesmo esquema. Foi colocado a observação ok, pois ela passou normalmente. Dando sequência, a gente agora vai calcular as armaduras negativas. Mesma coisa, aqui é só o esquemazinho da laje, das lajes onde tem armadura negativa, ou seja, L3, L5, L4, L7, que são aqui, nessa assim, onde tem conta de 2 lajes, por exemplo. Bem, com isso, vou só abrir a planta aqui para vocês dar uma olhada. Aqui, por exemplo, desse aqui que eu estava falando anteriormente, certo? Bem, dando continuidade das armaduras negativas. Mesma coisa, a gente pegou a altura da laje, ou seja, qual a altura dessa laje que a gente usou. Por exemplo, nessas lajes, por exemplo, a alturas são diferentes, certo? Uma é maior que a outra. Algo que foi que a gente adotou. A gente adotou, como pode ser visto aqui nessa fórmula, a mínima altura, certo? Entre as duas lajes que estão em questão. Ou seja, eu vou pegar a altura da laje L5 e L8, por exemplo, e vou pegar a altura menor entre elas, ou seja, já que eu vou calcular a armadura negativa, eu tenho que pegar a altura menor, porque a altura menor vai corresponder, ela vai conseguir, porque a armadura vai conseguir corresponder às duas lajes, ou seja, ela passa, vamos dizer assim, nas duas lajes. Com isso, a gente calcula a altura útil, certo? E a partir daí, esses dados aqui só foram copiados, são as mesmas coisas. Resistência de cálculo do concreto, resistência do aço de cálculo, e esse momento explicado por Júlio anteriormente, momento característico. Com isso, a gente obtém o momento de cálculo, ou seja, 1.4 vezes o momento característico. A partir disso, novamente, a gente vai achar a distância da linha neutra por essa fórmula aqui, explicada anteriormente. Com isso, a gente consegue achar a área de aço para as armaduras negativas. Mesma coisa, de novo a gente tem que fazer a verificação para ver se essa relação x sobre t, que é essa relação menor ou igual a 0,45, ela está conforme a norma. E podemos ver que todas passaram, certo? Mais uma observação que a gente só colocou aqui já para não esquecer, que é a questão da altura, que eu já expliquei. Agora a gente vai para calcular as lajes em balanço. A questão da laje em balanço, que são, vou mostrar aqui, L1, L2, L11 e L12. O cálculo é feito de forma diferente, ou seja, para a gente calcular o momento, a gente tem que levar em consideração essa pequena equação, 1,95 menos 5% da altura, onde o momento de cálculo não vai ser calculado, multiplicado apenas por 1,4. Eu também multiplico o momento característico vezes 1,4 vezes esse YN, esse gama N, que é essa relaçãozinha aqui que tem para lajes em balanço. Ou seja, a gente fez apenas um cálculo, já que as 4 lajes são iguais. Com isso a gente tem a altura da laje, a altura útil da laje, resistência, característica de cálculo do concreto, resistência característica de cálculo do aço. A gente tem o momento característico,
foi calculado anteriormente. Com isso, a gente chega nessa fórmula aqui, que é o que diferencia a laje em balanço. E com isso, a gente calcula também a distância até da linha neutra, que também é por essa mesma forma utilizada. E daí a gente calcula a área. Bem, calculada a área, novamente eu tenho que fazer a verificação da relação x sobre d, linha neutra sobre altura útil, e a gente vê que x sobre d menor que 0,45 é respeitado, certo? Com isso, a gente agora vai entrar nos cálculos das armaduras mínimas, ou seja, antes a gente calculou as armaduras de acordo com os dados que a gente tem, só que para ser compatível com o projeto a gente tem que respeitar uma margem mínima, e para isso precisamos calcular as armaduras mínimas. Pronto, primeiramente a gente vai calcular a armadura positiva na direção x, certo? Uma pequena explicação. Nas armaduras negativas, armaduras positivas em lajes armadas em duas direções. A armadura positiva principal de laje armada em uma direção, ou seja, a área de aço a taxa da armadura que eu vou encontrar tem que ser maior ou igual à taxa mínima de armadura nas armaduras negativas. Já nas lajes armadas em duas direções, a minha taxa de armadura que eu vou achar tem que ser 0,67 da taxa mínima. Já nas armaduras positivas, principal de laje em uma direção, mesma coisa da armadura negativa, ela tem que respeitar a taxa mínima. E no caso de armaduras, armadura de distribuição nas lajes em uma direção, que a gente tem um caso no nosso trabalho, a gente vai pegar o maior valor entre três valores especificados que aqui estão descritos, onde esses valores são 20% da armadura principal, vou comparar com 50% da armadura mínima ou 0,9 centímetros quadrados. Quando eu tiver esses três valores, eu vou pegar o maior valor. Posteriormente, dando continuidade, aqui só está um pequeno exemplo de como a gente calcula a taxa de armadura, né? É a área que a gente encontra, aqui o comprimento e aqui é a altura da laje. Esse comprimento aqui a gente adota 100 centímetros. Dando continuidade ao cálculo, certo? Das armaduras mínimas na direção x, das armaduras positivas. Mesmo esquema, a gente tem aqui o esqueminha da laje, as alturas que já foram encontradas anteriormente. Com isso, a gente tem aqui a área de aço que já foi calculada, só foi apenas copiado para cá. Com isso, a gente inicia os trabalhos calculando o W0. Quem é esse W0? Para isso, a gente precisa voltar aqui um pouco, onde esse W0 é BH ao quadrado sobre 6, onde B é 100, o H é a altura da laje dividido por 6. Esse W0 ele entra nessa fórmula que a gente vai usar agora, onde a gente encontra o momento mínimo, onde é 80% de W, que é BH ao quadrado sobre 6, vezes o FCTK sup, que é a resistência resistência característica superior, ou seja, é 1,3 do FCTM, da resistência característica média. Como é que eu calculo essa resistência característica média? É 30% da resistência característica elevada a 2/3. Com isso, eu faço a junção e calculo o meu momento mínimo, certo?
Dando continuidade, a gente já calculou todos os Ws zero, todos o FCTM é igual para todos, pois todos estão utilizando 25 MPa. O FCTK sup também é o mesmo para todos, pois a característica é a mesma. Com isso a gente chega no cálculo do momento mínimo, do momento de cálculo mínimo. Daí a gente tem a altura útil, certo? Novamente vamos calcular a distância da linha neutra mínima, certo? Para assim calcular a área mínima necessária. Com isso, a gente tem a taxa de armadura. Aqui está referente à armadura positiva. E a gente tem a taxa de armadura referente à armadura mínima, que a gente acabou de encontrar. E, comparando, a gente tem que fazer essa comparação, certo? A gente precisa fazer essa comparação aqui, ó, porque a gente está nessa classificação. Com isso, a gente vê que, pronto, sendo respeitado essa taxa de armadura mínima, aqui já está de acordo já com os parâmetros. Como a maioria das lajes são armadas em duas direções, a gente precisa olhar esse parâmetro, certo? Com isso, a gente tem a seguinte expressão aqui, certo? Armadura mínima, com exceção dessa laje, pois ela vai utilizar a armadura mínima dos 15%, pois ela é armada em apenas uma direção. Com isso, quando a gente fez todas as comparações, a gente adotou as áreas de aço final, né? Vamos dizer assim, área de aço final. Depois de todas as comparações, essas aqui foram as adotadas. Com isso, a gente vamos para a direção Y. Pode ver que na direção Y a gente não tem área de aço aqui, porque ela é armada em apenas uma direção, ou seja, a armadura em Y é uma armadura de distribuição. Com isso, mesmo esquema, a gente calcula o WX, FCTM foi apenas copiado, pois é o mesmo, FCTK sup, o mesmo, a gente já tem todos os dados, calcula-se o MD mínimo, certo? Temos a altura útil. A partir de todos os dados, a gente calcula a distância da linha neutra. Mesma coisa. Com a distância da linha neutra calculada, a distância da linha neutra mínima, né? A gente calcula a área de aço mínima para as armaduras na direção Y. E com isso segue o mesmo esquema. Eu calculo a taxa de armadura da minha área normal que eu achei antes e calculo a minha taxa de armadura mínima, que foi dessa área mínima que eu achei agora. Com isso eu tenho que fazer as comparações novamente para saber se a minha área calculada primeiramente ela está de acordo com a armadura mínima. Se não, eu adoto a armadura mínima, certo? Com isso, feito as comparações, a gente tem todas as armaduras calculadas, certo? E esse aqui é aquele detalhe que eu falei anteriormente, onde essa laje ela é armada em uma direção, ou seja, na direção Y ela vai ter uma armadura de distribuição. Com isso, a gente calculou também a armadura de distribuição, certo? Que a gente tem 20% da armadura principal, ou 50% da armadura mínima, ou 0,9. Onde nesse caso, a área adotada, a área final já, né? Essa aqui foi a área mínima encontrada.
pois ela é o maior valor entre as três, certo? Com isso, dando continuidade novamente, vamos para as armaduras negativas, onde segue o mesmo fluxo. Eu peguei a altura das lajes que já foram calculadas, aqui são as áreas calculadas anteriormente. Para isso temos que calcular todos os W0, certo? FCTM é o mesmo, FCTK sub é o mesmo. Com isso a gente calcula o MD mínimo, certo? Calculado o MD mínimo, a gente já tem a altura útil. Vamos calcular de novo, novamente, a distância da linha neutra mínima. Temos que calcular para cada laje. Com isso a gente acha a área de aço mínima. Mesma coisa, vamos fazer a verificação da taxa de armadura. Taxa de armadura normal e aqui a taxa de armadura mínima. Vemos que todas se enquadraram, certo? E com isso a gente adota o maior valor entre a calculada e a mínima. Aqui já estão os valores finais, foram tirados aqui comparados, certo? Agora vamos calcular para a laje em balanço, onde a laje 1 igual a laje 2 igual a laje 11 e 12, que são as lajes que eu mostrei aqui anteriormente, certo? Essa e essas duas de baixo, certo? Continuando, a gente calcula o W, mesma coisa, FCTM é o mesmo, FCTK sub é o mesmo. Com isso a gente calcula o MD mínimo, certo? Calculado o MD mínimo, a gente já tem a altura útil. Com isso a gente calcula a distância da linha neutra mínima. Com ela a gente calcula a armadura mínima, certo? Mesma coisa, tenho que calcular a taxa de armadura da área normal e tenho que calcular a taxa de armadura da área mínima. Vendo que ela passou na verificação, ok, certo? E aqui é aquele esquema que Júlio falou anteriormente, da laje em balanço. Independentemente do lambda ter dado maior que 2, maior ou igual a 2, ter dado duas direções, a gente calcula, não corrigindo, o lambda deu menor ou igual a 2, ou seja, ela é armada em duas direções. Só que na laje em balanço, não importa o lambda, a gente tem que calcular em apenas uma direção, ou seja, tem uma armadura principal e uma armadura de distribuição. Com isso, a gente já calculou a armadura principal agora, certo? De acordo com o que eu mostrei anteriormente. E aqui está o cálculo da armadura de distribuição da laje em balanço, que é a mesma área para as quatro lajes, pois elas são idênticas, certo? Mesma coisa, eu utilizo 20% da armadura principal, pego 50% da armadura mínima ou 0,9, e com isso eu adoto o maior valor dos três, ou seja, o que passou novamente foi 50% da armadura mínima. Com isso a gente já tem o valor da área da armadura de distribuição das lajes em balanço. Continuando, só para finalizar, aqui está um breve resumo do que eu expliquei tudo em cima. Está em apenas nessa tabela, só para questão do cálculo ficar mais rápido, para estar pegando em uma tabela diferente, por exemplo. Está resumido aqui todas as armaduras por laje, direção X, direção Y. Essa aqui significa que na direção Y é a armadura de distribuição, pois essa laje 9, seu lambda é maior que 2, ela está armada em apenas uma direção, tá ok? Com isso a gente tem também as áreas da armadura negativa, tem o detalhamento das lajes em balanço na direção X e tem uma armadura de distribuição na direção Y. Bem, com isso terminamos essa parte do detalhamento das armaduras das áreas, certo?
Bem, agora a gente vai dar continuidade, certo, ao detalhamento das armaduras longitudinais. Onde, primeiramente, temos algumas observações aqui, onde os passamentos das armaduras longitudinais ele é calculado a partir da área S1, onde a área S1 é a área da armadura onde a bitola foi adotada, onde ele é π, né, o parâmetro π, vezes o diâmetro da armadura adotada elevado ao quadrado dividido por 4. E essa armadura S1 dividido pela armadura de aço calculada, como foi mostrado por Vanderlan anteriormente. Sendo que, para achar esse espaçamento em centímetros, a gente multiplica por 100. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, as armaduras positivas das lajes L3, 5, 6, 9 e 8, que são essas L3, L5, L4 e L7 são iguais, tanto para L8 como para L10. Certo? Então, voltando aqui, retornando os valores das armaduras principais da direção X, né, das armaduras positivas na direção Y, sendo que essa aqui é a distribuição, certo? Foi adotado, de acordo com a tabela de armaduras, né, o diâmetro aqui, tá certo? Um diâmetro comercial. Vou adotar do 8.0, claro que temos que fazer algumas verificações, tá ok? A verificação que temos que fazer é que esse diâmetro ele deve ser menor ou igual que a altura dividido por 8, tá certo? Onde aqui nós retornamos todas as alturas dessas lajes e fez a verificação, onde todas passaram para esse diâmetro, tá certo? Para armaduras positivas, o espaço ele tem que estar em torno, preferencialmente, não obrigatoriamente tem que estar em torno de 15 a 20 centímetros. Só que quando a gente tirou esse diâmetro para mais, aí alterou bastante o espaçamento dessas armaduras. Foi bastante elevado, aí baixei para 8. Poderia ter baixado mais, certo, para ficar dentro do intervalo, mas ficaria já fora da parte inferior, se adotasse o diâmetro inferior a 8.0. Fez essa verificação, aí aqui a gente calculou a armadura de aço AS1 referente a essa bitola de aço, certo, de 8.0. Com isso, aplicando a fórmula do espaçamento, a gente definiu os espaçamentos tanto na direção X quanto na direção Y, onde foi definido essa área, né, de aço da bitola de 8.0 dividido pelas áreas de aço calculadas tanto na direção X quanto na direção Y, achando os espaçamentos na direção X e na direção Y. Retornamos um valor esteiro para esse espaçamento. E aqui nós vamos verificar os espaçamentos máximos exigidos pela norma, onde esses espaçamentos máximos são 2 vezes a altura, tá certo? E 20 centímetros. Dentro desses dois valores, a gente deve adotar o menor para atender essas duas verificações. Com isso, o espaçamento adotado tanto na direção X quanto na direção Y é o espaçamento menor entre esse valor adotado e o calculado, tá certo? Tanto na direção X quanto na direção Y. A partir desses espaçamentos calculados, agora a gente vai calcular a armadura efetiva, onde essa armadura efetiva é que vai ser aplicada na obra, na construção, o que vai ser efetuada de fato, tá certo? Aquela anteriormente era calculada e agora essa aqui está relacionada com esse espaçamento e com a bitola adotada. Então você pode ver que a partir desse espaçamento, com a bitola adotada, a gente achou a armadura efetiva, que foi calculada ou poderia também ser adquirida na tabela de armaduras. Você poderia ver aqui o espaçamento de 13.0, com a bitola de 8, deu 3,87 centímetros quadrados, tá certo? De área de aço. Ou seja, é a mesma coisa, você poderia tanto calcular como poder ir direto na tabela. Aqui a gente preferiu calcular porque qualquer alteração feita no trabalho, lá no início, a gente não precisava verificar onde foi alterado ou não, e ter que ficar bastante em tabelas, porque ela já calcula automaticamente a correção.
Então achou a armadura efetiva principal para a direção X e para a direção Y, tá certo? Aqui agora a gente vai calcular o número de barras. O número de barras ele é definido pelo comprimento do vão, tá certo? Relacionado total dividido pelo espaçamento calculado mais 1. Você pode ver aqui na fórmula. Mais 1. Onde essa função tetomate é uma função que vai arredondar essa quantidade de barras, tá certo? Da seguinte forma. Essa quantidade de barras calculadas, ela vai dar um número quebrado. Só que tem que arredondar para o primeiro superior. Então, quando foi calculado, ela resultou em uns 60, alguns quebrados. Então, como essa função tetomata ela arredonda para o primeiro superior, ficou 61 barras. Então, aqui foi calculado todas o número de barras das lajes na direção X e na direção Y e o comprimento das barras. O comprimento das barras é o vão relacionado, tá certo? Aqui no número de barras é o vão perpendicular. Para calcular esse número de barras na direção X, usa o vão Y e vice-versa para essa direção, esse número de barras na direção Y. Para o comprimento, a gente pega o vão relacionado, seria o paralelo. Soma de ambos os lados, você vê aqui na forma, soma de ambos os lados a largura das vigas e subtrai de ambos os lados o comprimento, tá certo? E assim foi calculado tanto o comprimento das barras na direção X quanto na direção Y. Agora, para as armaduras negativas, você retornou também as áreas de aço calculadas na armadura negativa, adotou o diâmetro 10.0, retornou as alturas, fez a verificação, está tudo ok, menor que H sobre 8. Calculou o AS1, que é a área referente à bitola 10.0. E calculou novamente os espaçamentos, certo? Espaçamentos dessas armaduras negativas, que é feito da seguinte forma. Onde você vê que foi usado barras, usando barras corridas, tá certo? Não foram barras alternadas. Barras nervuradas e considerando uma aderência. Você pode ver aqui, ó, onde esse A, tá certo? É o comprimento da barra, duas vezes, né? É 0,25 de LM, onde LM ele é o maior valor, se considerar essas duas lajes engastadas, ele é o maior valor entre o menor vão das duas. Se uma for engastada e outra apoiada, vai ser o menor vão da engastada, mais o LB necessário. O LB necessário é calculado por α1, onde α1 é 0,7 para barras tracionadas e com gancho. Que são esses ganchos aqui, onde o gancho é a altura da laje correspondente menos o cobrimento. Tá ok? Agora, vem aqui o LB, multiplicado por LB, onde LB vezes a área de aço calculada, que foi calculado mostrado por Vanderlan, dividido pela área efetiva que eu falei. Esse valor tem que ser maior ou igual ao LB mínimo, onde o LB mínimo tem que ser maior ou igual a esses valores aqui. 0,3, ou seja, 30% de LB, 10 vezes o diâmetro adotado e 100 milímetros. Você pode ver aqui que o LB é calculado pelo diâmetro adotado dividido por 4, vezes a resistência de cálculo do aço dividido por FBD, onde FBD é a relação direta entre eta 1, eta 2 e eta 3, vezes FCTD. O N1 foi 2,25 para barras nervuradas, que a gente adotou, que não foi especificado, mas a gente adotou para barras nervuradas, tá certo? O N2 para situações de má aderência, porque as barras de aço não vão estar sobre uma camada de concreto de pelo menos 30 centímetros. Eta 3, que vai ser sempre 1, pois a gente está utilizando barras com bitola menor que 32 milímetros. Aí agora vem a parte do FCTD, que é 0,21 do gama-C característico do concreto, vezes a resistência característica do concreto elevado a 2/3, certo? Aí com isso a gente calcula as negativas, os espaçamentos calculou os espaçamentos das armaduras negativas, que foram calculados a partir
daquela forma, de a área 1 dividido para a área calculada, vezes 100. A armadura efetiva, que novamente é relacionada a esse espaçamento, tá certo? Fez a verificação dos espaçamentos máximos, claro, foi adotado o menor espaçamento. O número de barras, tá certo? Onde o número de barras ele é calculado a partir do vão perpendicular à direção das barras, tá certo? Dividido pelo espaçamento, mais 1, novamente do mesmo jeito. Sendo que isso tudo está arredondado para um inteiro superior. Em relação aos ganchos, H-2C foram calculados, tá certo? O LM, que foi calculado o menor valor entre, o maior valor entre os vãos, tá certo? Só que teve que verificar se as lajes eram engastadas ou da apoiada. Para ambas as lajes engastadas, a gente adotou o maior valor entre o menor vão delas. E para as lajes que estavam engastadas e outra apoiada, a gente adotou o menor vão da laje engastada. Calculou o FCTD, calculou o FBD a partir das fórmulas que eu mostrei anteriormente e calculou o LB e teve que fazer aquela verificação do LB mínimo, onde é 30% de LB, desse LB calculado, 10 φ em centímetros e 10 centímetros. O LB mínimo adotado, tá certo? É o maior entre esses valores. Com isso, achando o LB necessário, o LB mínimo, a gente calculou o LB necessário. A partir da forma que eu mostrei anteriormente. Depois disso, a gente vai fazer a verificação, onde esse LB necessário tem que ser maior ou igual ao LB mínimo. Você pode ver aqui que nessas duas aqui passou, nessa aqui não passou. Se não passou, a gente vai adotar o maior. Tá certo? Adotando o maior entre LB mínimo e LB necessário, a gente achou o LB necessário resultante. E aqui está o valor do A, né, que é o comprimento de um dos lados da barra, tá certo? Usando 0,25 de LM mais o LB necessário. Depois do LB necessário e de achar o A, a gente vai fazer o seguinte: achar o comprimento das barras, onde o comprimento das barras é 2 vezes o A, mais 2 vezes o comprimento dos ganchos aqui, comprimento dos ganchos. Com isso a gente achou o comprimento total, né, das barras. Dando continuidade, a gente vai para as lajes em balanço, tá certo? Todas essas lajes são iguais, vou calcular uma só laje, porque elas são iguais, todas as características, mesmas dimensões, paredes. Pronto, então continuando, né, tem o fio adotado, que foi de 10 milímetros, a altura da laje em balanço, fez a verificação do fio, passou, ok, calculou a armadura S1 relacionada à bitola de uma barra, os comprimentos reais, comprimentos inteiros, aí calculou os espaçamentos, né, máximos, né, para a verificação, adotou o menor entre esses dois, o espaçamento adotado foi o menor, foi calculado, a armadura efetiva relacionada a esse espaçamento e a bitola, calculou o número de barras, né, na direção X e na direção Y, essa é relatando que essa aqui é da armadura de distribuição. Foi feito o cálculo para o comprimento, pegou o H-2C da laje vizinha, a laje que ela está engastada, o dado de balanço, né, dela mesma, dado de balanço, o H-2C, ficou com dois ganchos diferentes, o comprimento do gancho de um lado de 12 e outro de 6 centímetros. Agora para a área de balanço, que é o comprimento A, 2,5 vezes a relação, né, entre parênteses aqui, do menor vão, que seria o menor vão da laje em balanço, menos o comprimento, achou o comprimento, certo, dessas barras.
Aí o comprimento total das barras, tanto na direção X quanto na direção Y, foi somado com os ganchos, tá certo? Sendo que essa aqui de distribuição, ela foi subtraída 2 vezes os comprimentos. Aqui nós temos o resumo, né, das armaduras, tudo isso foi calculado agora, detalhamento, certo? Para cada laje, para as armaduras positivas, aí tem a identificação da barra N1, o número das barras, tá certo? Tanto na direção X quanto na direção Y. Por exemplo, nessa laje L3 e L4 nós temos a barra de identificação N1, no vão X 61 barras, de diâmetro 8.0, a cada 13 centímetros, de comprimento 568 centímetros, certo? Esse comprimento total é o comprimento, número de barras vezes o comprimento de cada barra. E para o vão Y, identificação N1, 33 barras de 8.0 a cada 18 centímetros, de comprimento 778. E assim por diante para essa já é usual, né? A forma usual de identificação das barras, tá certo? Identificou assim por diante para as outras lajes. Para as armaduras negativas, do mesmo jeito, sendo que vai ser a interseção entre lajes, tá certo? Um exemplo é L3 e L5 que é igual a L4 e L7. Vai ser identificação da barra N2, 68 barras, diâmetro 10.0 a cada 12 centímetros, de comprimento 341.8, certo? Comprimento total multiplicado pelo número de barras, e assim por diante para as outras interseções entre as lajes. Para a laje em balanço, da mesma forma, sendo que a laje em balanço vai ter a armadura principal na direção X e a armadura secundária na direção Y, que é a armadura de distribuição. Identificação da barra dentro 2, bitola que é 10.0, né? Aí tem 14 barras na direção principal, na direção de armadura de distribuição 5 barras, certo? Diâmetro 10.0, principal 12 centímetros, secundária 20 centímetros, comprimento da principal 206.75, comprimento da distribuição 146. Agora a gente vai falar um pouco sobre o quantitativo de materiais. Então, para o diâmetro que temos aqui nesse trabalho foi de 8.0 e 10.0, massa específica do aço 78 e 78,50, né, 7.850 kg por metro cúbico. E aqui nós temos a massa, essa taxa de massa por metro de barra de aço é calculada a partir da multiplicação dessa massa específica do aço vezes a área relacionada a essa bitola, tá certo? Achou? Relacionada à área de aço calculada. E agora se aí continuando o quantitativo, né, de massa de aço em quilograma, aí pegou massa específica, multiplicou pela área correspondente à bitola, tá certo? Achou esse e pegou o comprimento total, né, de todas as barras de diâmetro 8.0 e todas as barras de diâmetro 10.0. Multiplicou pela essa taxa que a gente adquiriu aqui a partir da massa específica do aço e da área de cada bitola, tá certo? E achou essa massa total, né, que é o comprimento vezes essa taxa. Achou a massa de todas as armaduras de 8.0 e a massa de todas as armaduras de diâmetro 10.0 e somou essas duas, adquirindo a massa de aço. Sendo que há uma perda, a gente considerou uma perda de 10%. Ao considerar essa perda de 10%, a gente teve 1.187,6 aproximadamente quilogramas de aço, certo? Já em relação ao volume do concreto, a gente pegou todas as lajes, pegou a altura de todas as lajes e o volume do concreto ele foi calculado a partir dessas alturas das lajes, multiplicados pela área de cada laje, e achou esses volumes. No final somou, né, achou um volume de 42 aproximadamente metros cúbicos de concreto para um pavimento tipo, né? E pegou também e calculou o volume de aço, certo? Calculou o volume de aço a partir da seguinte forma: pegou essa massa total de aço e dividiu pela massa específica do aço. Aí isso a gente achou o volume do aço em metro cúbico
E o volume de concreto resultante final, né, foi o volume de todas as lajes, subtraído do volume de aço, achou o volume de concreto de aproximadamente 41,9 aproximadamente metros cúbicos de concreto, tá certo? Com isso a gente foi verificou esses valores dos outros grupos, viu que teve uma certa diferença, claro, nessa massa de aço, certo? Mas teve uma diferença significativa, mas não tanto. Foram valores próximos, mas foi valores muito mais significativos em relação ao volume de concreto. Mas mesmo assim foi uma diferença. A gente escolheu, o nosso lançamento foi com a menor quantidade de vigas, certo? Nosso projeto foi um lançamento com menor quantidade de vigas, resultando no menor número de pilares, certo? Então a gente teve uma menor quantidade de massa de armadura. Sendo que o nosso volume de concreto, quando a gente olhou os outros grupos, foi bem maior. O da gente deu aproximadamente 41 metros cúbicos, 41,7,9. Os outros grupos deu 22,33. Mas isso é resultante do quê? Porque o lançamento deles foi uma quantidade maior de vigas e resultante assim em maior quantidade de pilares. Aí essas vigas elas vão absorver uma quantidade de concreto de cada laje e resultando em diminuição no volume de concreto das lajes. O da gente inicialmente, com o menor número de lançamento de vigas, teve um maior número de concreto de lajes, o volume de concreto de lajes. Mas na estrutura em si, ela pode resultar em ser mais econômica no que se diz respeito a um lançamento com menor número de vigas e de pilares. Por quê? Os outros grupos lançaram maior número de vigas e de pilares, e quando essas vigas forem lançadas na prática, na construção, elas vão absorver o concreto que a laje não pegou, tá certo? E uma quantidade de concreto a mais, porque a viga ela tem uma altura bem considerável. Aquela parte da laje que não pegou concreto, a viga vai pegar e ainda vai ter outro percentual de concreto devido à sua altura ser maior do que a altura da laje. Com isso, a gente chegou à seguinte conclusão, de que um lançamento com menor número de vigamentos, certo? E um menor número de pilares resulta sim em uma construção da estrutura mais econômica. Pronto, agora a gente vai para a verificação de deformações excessivas nas lajes. A gente foi adotado esse PSI 0.3 para o local em que a predominância de pessoas de equipamentos permaneçam fixos por longos períodos de tempo e nem elevada concentração de pessoas. Onde a gente tem que fazer a verificação da flecha imediata, que é assim que a aplicação da carga, da flecha diferida ao longo do tempo, e a flecha total fazer a verificação com o limite estabelecido pela norma. Então a flecha imediata é dada por alfa, vezes a carga, combinação rara, vezes o menor vão de cada laje elevado à quarta, ou seja, função do quarto grau, dividido por 12 vezes E de I. Esse alfa é tabelado, certo? A carga P é a carga permanente mais a carga acidental vezes o parâmetro psi. Então a gente tem que considerar algumas condições. Uma condição dela estar fissurada, condição fissurada ou não fissurada. Então a gente vai calcular o momento de fissuração. O momento de fissuração é 1 alfa vezes o FCT vezes a inércia dividido por YT, onde YT é a distância da extrema até o bordo mais comprimido. No caso, com as seções retangulares, é H sobre 2. Onde esse alfa, dessa fórmula aqui do momento de fissuração, é 1.5 para as seções retangulares. Se for outras seções, seriam outros valores. E o FCT é igual a FCTM, que é 0.3, certo? Elevado a 2/3, onde esse FCK vai ser em megapascal. Depois de achar o resultado de FCTM em megapascal, divide por 10 para achar em kilonewtons por centímetro quadrado. Aqui nós temos para concreto de classe até C50. Acima disso seria essa fórmula para o FCTM. Então, se esse momento de fissuração, que é o MR, ele vai ser comparado com o momento MA, onde o momento MA é o momento fletor na seção crítica do vão considerado. Então, se esse momento MA ele for maior que o momento de fissuração, significa que essa condição está fissurada. Aí o E vezes a inércia vai ser o E da equação. Se esse momento fletor, certo, do vão considerado o momento crítico for menor do que o momento de fissuração,
significa que está não fissurado. Aí o EI vai ser o SES vezes C, onde o SES é alfa I vezes SI, onde SI é alfa E, onde esse alfa E é 0,86 para o concreto da gente, que é concreto de 25, C25. Se fosse concreto de 20, seria 0,85. Vezes 5.600, raiz de FCK, para FCK de 20 a 50. Se fosse os valores, seria outra forma. Tá certo? E o alfa E é 1 para granito e ginásio, que a gente considerou. Para a equação, para situações fissuradas, a gente vai fazer aí da equação, que é essa relação aqui, tá certo? Onde a gente vai precisar da inércia de fissuração. A inércia de fissuração é calculada a partir dessa expressão que depende da linha neutra de fissuração. Da linha neutra de fissuração é calculada a partir dessa expressão, que é uma equação de segundo grau. Temos todas as lajes aqui, tá certo? A carga permanente, a carga acidental e a carga considerando combinação rara. A combinação rara das condições residenciais correntes. De modo geral, é P igual a carga permanente mais a carga acidental vezes o parâmetro. Retornado os valores de PK e dos momentos fletores. Assim a gente calculou essa carga, tá certo? Retornou as alturas, calculou o SS a partir dessa fórmula, calculou o momento de fissuração, tá certo? A partir do momento de fissuração, aí retornou os valores críticos, né? Os valores críticos do momento nas seções críticas, verificou a condição entre o MR e o momento fletor, certo? Você observou aqui que já foi lançado fórmulas para verificar isso. Foi verificado que as lajes em balanço resultaram em estádio 2, ou seja, está já fissurado. As outras lajes caíram todas no estádio 1, onde seria o estádio não fissurado. Aqui também foi mais uma observação dizendo que se já está fissurado ou não fissurado. Se retornar o estádio 2 é porque está fissurado. Se retornar o estádio 1 é porque está não fissurado. Continuando a observação, se for fissurado, ele retorna aí da equação. Se não for fissurado, ele afirma que o EI é o SES vezes C. Então aqui ele retorna o EI. O EI vai ser, se essa observação for EI da equação, ele vai retornar EI da equação. Caso não, ela vai retornar o valor SSC. Certo? Se é EI da equação, a gente vai aplicar a fórmula e achar a posição da linha neutra fissurada e assim a inércia de fissuração. Então o parâmetro A é 1, o parâmetro B é essa expressão aqui e o parâmetro C é essa. Tá certo? A gente calculou todos eles, tá certo? Para lajes em balanço. E vai achar dois valores como equação de segundo grau para a linha neutra fissurada. Adotando assim o valor positivo, que é esse aqui, 0,93 aproximadamente. A partir de que achamos o valor da posição da linha neutra fissurada, a gente calcula a inércia de fissuração. E aí achamos o valor de EI da equação aplicando na expressão de EI da equação, tá certo? Achando aí o valor de EI da equação. Assim retornando o valor de EI para a situação fissurada, nessas duas lajes em balanço, e para situações não fissuradas. Certo? Com isso, com calculado o EI, agora a gente vai fazer a verificação das flechas. Retornou os valores de EI, retornar os valores de EI, vamos retornar o valor de lambda também para achar o valor do parâmetro alfa, a partir da tabela de Libânio, tá certo? Então, a partir de alfa, né, dependendo do tipo da laje, a gente vai achar o valor de alfa, né? O valor de alfa para calcular a flecha imediata, certo? Então, achou o valor de alfa para a flecha imediata,
Claro que isso não é aplicado para a laje em balanço, tá certo? E calculou as flechas imediatas. Sendo que para balanço a flecha imediata é a partir dessa expressão aqui, tá certo? Toda essa expressão foi calculada para a flecha imediata das lajes em balanço, não utilizamos o fator do parâmetro alfa. Considerando também para as condições de limite, Lx sobre 250 de flecha, para balanço é 2 vezes Lx sobre 250 para as lajes em balanço. E para não em balanço é Lx sobre 250. Então, vamos continuar o prosseguimento do cálculo. Assim a gente calculou o AI, tá certo? Aplicando essa fórmula aqui para a laje em balanço. E para as outras demais, usando o parâmetro alfa, a gente achou a flecha imediata. A flecha total é calculada a partir da flecha imediata vezes 1 mais o alfa F, que é o coeficiente de fluência. Esse coeficiente de fluência é calculado da seguinte forma. Esse parâmetro aqui, delta, dividido por 1 mais 50 vezes P'. Sendo que AS' é igual a 0, temos P' igual a 0. E com P' igual a 0, temos que alfa F, ou seja, o coeficiente de fluência é igual ao parâmetro delta. Certo? Com o parâmetro delta a gente é igual a esse parâmetro num tempo menos o tempo inicial. Considerando o tempo inicial de 1 mês e o tempo final de 70 meses, a gente chegou no valor de alfa F, do coeficiente de fluência, de 1,32. Com isso a gente utilizou a fórmula, né, e achou a flecha total. E agora a gente vai fazer a verificação. Também calculou, né, as flechas limites, tá certo? Para em balanço, que é 2 vezes o vão, o menor vão de 250, e para as demais, 2, e para as demais é o menor vão sobre 250. Fez a verificação. Se essa flecha total está menor do que a flecha limite, está ok. Você pode observar aqui que a fórmula resultou em tudo ok e foi passado na flecha. A flecha foi aprovada. Certo? Menor do que o limite estipulado pela norma. Tem também os parâmetros de aceitabilidade sensorial, visual e outro. O visual se assemelha, que já é praticamente essa verificação de flecha limite. Para o outro, que é, por exemplo, considerações de vibrações, a gente utiliza o menor vão sobre 350 como valor limite. Certo? Então aqui a gente obtivemos os valores limites, né, para questões de vibrações, para flechas. E tem que fazer a verificação também. A flecha total que a gente achou tem que ser menor do que esse valor limite estipulado pela norma. Foi verificado aqui que retornou tudo ok, ou seja, a flecha que a gente tem, que a gente calculou, deram todas menores que a limite da norma. O máximo que chegou mais próximo aqui foi essa laje em balanço, que deu 0,10 e com o limite da norma de 0,22. Mas mesmo assim está aprovado porque tem que ser menor ou igual. Com isso nós retornamos o resultado do nosso lançamento e foi aprovado no que se diz respeito à verificação de deformações excessivas. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.